A louca rotina da beleza vitoriana, fatos que destruirão suas fantasias. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. E hoje apresentamos mais um vídeo curioso. Nós vamos ver como era a louca rotina da beleza vitoriana, com fatos que destruirão suas fantasias. Tenho certeza que você ficará chocado ao ver o que elas faziam para ficarem belas, de rotina de higiene à manutenção dos cabelos. Mas antes de fazermos esta viagem na história vitoriana, ajude a manter nosso canal, se inscreva e clique no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. A era vitoriana foi uma transição glamourosa para a era moderna. Os vestidos elegantes e ternos extravagantes, os modos refinados, os bailes, os castelos, era tudo como uma fantasia que muitos adorariam ter vivido. Bem, deixando de lado as normas ultraconservadoras e voltando para a verdadeira realidade da época, a maioria dos vitorianos viviam em condições deploráveis, trabalhando geralmente em uma fábrica quase o dia todo por um salário miserável. Mas os únicos culpados de termos uma imagem romantizada da época são os filmes e programas. Mas vamos voltar ao assunto principal, beleza. Mesmo os aristocratas viviam um estilo de vida estranho, para não dizer bruto em comparação com o que temos hoje. Uma das coisas mais chocantes sobre a vida íntima dos vitorianos eram suas rotinas de higiene e beleza. Sério, depois de você ver o que vamos te mostrar agora, você mudará a ideia que tem deles. Rotina de higiene. Para começar, vamos falar sobre as rotinas de higiene. Claro, vamos nos concentrar na classe aristocrática, já que, obviamente, foram eles que estabeleceram e seguiram essas tendências malucas que veremos agora. Outros não tinham tempo nem energia para se preocuparem com produtos de beleza e com roupas extravagantes que usariam em algum baile de algum lorde. Então, mesmo para as classes altas, o conceito de higiene nem chegava perto do que entendemos hoje. Banho. Só para você ter uma ideia, as classes mais altas tomavam banho formal uma vez por mês. E por formal, quero dizer mergulhar na banheira. Nada tão meticuloso. As mulheres, por exemplo, se lavavam com uma esponja embebida em água e vinagre nas semanas entre os banhos. Os banhos em que o corpo ficava totalmente submerso na água eram recomendados como um bálsamo contra a poeira que impregnava o seu corpo. Poeira que se assentava da cabeça aos pés, pois do momento em que uma mulher que morava na cidade saía do prédio, a fuligem começava a sujá-la. Uma ou duas vezes por mês, ela poderia se dar ao luxo de um banho morno. Morno porque se acreditava que temperaturas altas eram desnecessárias e baixas causavam problemas de saúde, desde erupção cutâneas até insanidade. Mas o comum mesmo eram os banhos de assento, nos quais a mulher se sentava em um prato raso de água. Mesmo assim, mesmo com esses tipos de banhos, a limpeza não era tão minuciosa, pois era proibido tomar banhos nus. Então você ficava com um manto sujo cobrindo o corpo e tentava se lavar como pudesse. Vestimentas. Falando em vestidos e vestidos fantásticos, deixe-me tirar a magia de sua mente. Elas nunca lavavam seus vestidos, porque os tecidos e enfeites eram muito frágeis. As roupas raramente eram lavadas por medo de bagunçar os delicados e intricados bordados e ornamentos. Então, elas combinavam com camisas ou camisolas brancas limpas para provar a sua limpeza. Não havia desodorante, muito menos lâminas de barbear descartáveis. Então algumas mulheres colocavam protetores de vestidos em forma de meia-lua entre as suas roupas e suas axilas peludas e suadas. Além disso, você deve estar se perguntando como seria cansativo ir ao banheiro. Deixe-me dizer que elas tiveram uma solução muito criativa. Suas roupas íntimas tinham um buraco na área da virilha, então sempre que queriam fazer xixi ou fazer o número 2, elas apenas tinham que se agachar um pouco. Mais tarde, elas se limpariam com um jornal, folhas de árvore ou apenas seriam criativas usando qualquer outra coisa.
mau cheiro. Sem falar que a água na época não era a coisa mais pura e limpa de todos os tempos. Esse é um detalhe que essas peças tentadoras do período de Hollywood sempre deixam de fora: o cheiro. Não existia ar fresco nas grandes cidades. Todas as casas e empresas precisavam de energia, então você devia queimar algo, como madeira ou carvão, e o resultado era uma fuligem e a fumaça de centenas de milhares de casas e prédios saturando o céu. As cidades cheiravam a enxofre, e graças a Deus por isso, porque cobriam outro problema fedorento. As ruas e os rios transbordavam com uma mistura desleixada de água da chuva, dejetos de animais, lixo e outros elementos misteriosos. Na época de 1860, em Londres, tanto as ruas quanto o rio Tamisa, por exemplo, eram visitados por milhares de toneladas de material fecal todos os dias, de todos os encanamentos e escoamentos que despejavam nele. Imagina o cheiro em um dia quente. Essa água abrigava todos os tipos de doenças, de febre tifoide a cólera. Eles eram um dos principais meios para o crescimento de bactérias e vírus, que provocavam inúmeras doenças. Então você podia imaginar como eram as condições de vida até mesmo para as pessoas ricas. Junto com o cheiro das ruas, o seu próprio cheiro era tão forte que precisavam usar quantidades excessivas de perfumes, que eles podiam comprar nas lojas ou fazer por conta própria. Perfumes. Alguns dos aromas mais populares da época eram feitos com vinho ou outras bebidas, vinagre e óleos com aroma de flores, mas havia alguns que usavam ambergris, feito do fluido recuperado dos intestinos de baleia cachalote morto. O importante era ficar cheirosa. Mesmo que uma vitoriana mal se banhasse e se encharcasse de cocô de baleia fermentado regularmente, ela ainda tinha que ter a aparência de uma pele impecável. Isso porque ela tinha acesso a cosméticos com um ingrediente secreto, o chumbo. Produtos de beleza. Vamos falar um pouco sobre produtos de beleza. Como você deve saber, a respeitável senhora vitoriana tinha que ser naturalmente bonita, então não era bem visto para elas usarem maquiagem abertamente. No entanto, isso não significava que elas não o usavam. Algumas delas tiveram que ser criativas e criar seus próprios produtos, porque seria escandaloso ser visto comprando-os. Por exemplo, elas usavam carvão ou mesmo torradas queimadas misturadas com leite para criar seu próprio rímel, ou queimavam uma vela e colocavam um prato em cima para que a parte preta queimada do prato pudesse ser misturado com óleo, mercúrio ou banha para escurecer seus cílios e sobrancelhas. Ter uma pele impecável era o objetivo, e para conseguir aquela pele de porcelana branca, elas usavam chumbo. Sim, chumbo, para remover todas as imperfeições, mesmo morrendo na tentativa. Sardas. Mulheres com sardas ou qualquer outra marca de pele lavavam o rosto com limão ou mesmo ácido carbônico e tomavam banho de sol para que as manchas fossem queimadas. Ou seja, as azaradas de nascer com sardas eram aconselhadas a enxaguar o rosto com suco de limão ou, em casos mais teimosos, esfregavam a pele com ácido carbônico ou sentava-se ao sol até as sardas desaparecerem. E se aparecessem rugas prematuras, as jovens poderiam olhar para os hábitos de seus parentes mais velhos e cobrir seus rostos com fatias finas de carne crua antes de dormir. Dormir com qualquer gordura animal na pele, gordura de ovelha, vitela, banha, era usado para restaurar a elasticidade e rejuvenescer a beleza da pele. Corpo perfeito. Ter o corpo perfeito era essencial, assim como é nos dias de hoje. No entanto, durante a época vitoriana, o padrão não era o corpo magro. Pelo contrário, as mulheres muito magras eram vistas como doentes e pouco atraentes. O ideal era parecer rechonchuda, mas não gorda. Então, para resolver isso, as mulheres um pouco acima do peso para o padrão eram instruídas a consumirem arsênico e até larvas de tênia. Isso mesmo,
mesmo se infestavam com as parasitas tênia para emagrecer. Por favor, não tentem fazer isso em casa. As mulheres magras também não tinham vida fácil. Muitas acreditavam que sempre que possível tinham que ficar quietas sob a luz fraca, evitando toda a ansiedade e se esforçando para se sentir indiferente a cada sensação. Cabelos. Finalmente chegamos ao assunto cabelos. O cabelo era uma das coisas mais importantes e as mulheres realmente investiam muito tempo e esforço para ter o cabelo perfeito. Então, na verdade, elas basicamente nunca lavavam o cabelo, já que seus cachos eram geralmente extremamente longos. As meninas podiam soltá-lo, mas no momento em que completavam 14 ou 15 anos, tinham de amarrá-lo em penteados complicados. Ter cabelos compridos era visto como extremamente feminino e sedutor, por isso apenas seus maridos podiam vê-las com os cabelos soltos. Agora, para conseguir todos aqueles penteados elaborados, elas recorreram a uma ampla variedade de produtos e truques criativos. Havia uma substância chamada Ballantine, era amplamente usada como uma espécie de gel pegajoso ou spray para consertar os penteados. Esta solução pastosa costumava ser misturada com bebidas alcoólicas como o uísque e colorido com tintas naturais para dar brilho e um tom agradável aos cabelos. Para lavá-los, elas buscavam uma alternativa vitoriana ao shampoo seco que continha amônia, que é altamente corrosivo quando reage à água, para matar qualquer provável piolho e remover toda a sujeira acumulada durante o dia. Quem não confiava tanto na amônia fazia um preparo de cebola para tirar a sujeira do cabelo e torná-lo forte e brilhante. Claro, o suco de cebola fede. Não era apenas uma questão de torná-lo bonito, havia um motivo subjacente para usar esses produtos. Devido aos produtos perigosos que usavam em suas rotinas de cabelo, a maioria delas ficavam carecas em alguns pontos da cabeça, com falhas, ou teriam uma condição de pele terrível no couro cabeludo. Então elas usavam os cabelos que sobravam em seus pentes para criar bolas chamadas de ratos ou ratazanas, que elas usavam em seus penteados intricados para cobrir o couro cabeludo e dar-lhes mais volume. Então, agora você já sabe como criar seus próprios adereços de penteado sem gastar muito. Agora, depois de ouvir todos esses fatores interessantes, viver na era vitoriana não parece mais tão glamouroso ou limpo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses fatos absurdos da era vitoriana? Você acha que mudou muito das loucuras daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraremos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal, se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar nesses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.